Olá, tudo bem? Neste vídeo aqui eu vou mostrar para você, ou melhor, eu vou desmascarar todas as mentiras que você aprendeu até hoje sobre ansiedade, depressão, síndromes, transtornos e por que até hoje você está aprisionado ou aprisionada nestes problemas que antes que você pense não é doença. Eu vou fazer alguns desenhos nesse quadro, eu quero que você preste muito bem atenção porque a partir disso você vai começar a tomar uma nova consciência. Pode ser que no começo você até pense, Marco, mas será? Não tem será. São anos de estudo sobre a mente e o cérebro e hoje eu tenho a certeza que eu desmascaro todas as pessoas, contanto que todas as pessoas que passam pelo meu método, as pessoas elas se libertam. E vou te mostrar algo aqui que você vai se surpreender e com certeza é o caminho da cura para qualquer tipo desses problemas que eu acabei de falar agora há pouco aí. Então eu quero que você entenda o seguinte, primeira coisa, a ansiedade, a depressão, as síndromes e transtornos, eles não são doenças, mas sinalizaram doenças e primeiro eu vou explicar o porquê. Eu quero fazer de conta, eu vou fazer um desenho como se fosse um ser humano aqui, isso é muito mais fácil, em vez de desenhar o corpo. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, quando você passa por qualquer tipo de crise, antes de você passar por uma crise, coração acelerar, ou seja, sintomas, lembra disso, corpo, sintomas, que é igual físico. A maioria dos sintomas, quando abala uma pessoa, geralmente são sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos, Marco? E aí você sabe, coração acelera, você está suando, mas o teu corpo está frio, chamado de sudorese, dor de estômago, intestino preso ou muito solto, dores musculares, dor de cabeça, uma mente mais confusa, tudo isso, existe dezenas de sintomas da ansiedade, da depressão, da síndrome e dos transtornos. Mas antes de você entender isso, quando você tem um sintoma, geralmente físico, o que você faz? Você corre num hospital e você faz diversos exames, e todo exame que você faz, o médico, ele é especialista em olhar, diagnosticar sintomas, ele vai olhar e fala assim, você não tem nada. E aí causa aquela dúvida, aquele ponto de interrogação aqui em cima assim, como assim eu não tenho nada se eu não estou bem? E aí você começa a procurar o problema. Ok, alguns médicos já diagnosticam ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais, depressão, síndrome... Quando eles diagnosticam, qual a primeira coisa que eles façam para o sintoma físico? Eles te dão um medicamento. Esse medicamento, ele não vai curar o problema. Ele vai apenas aliviar os sintomas. Por que, Marco, que alivia os sintomas? Porque o médico, ele estudou para ver sintomas e quando ele não sabe a causa do problema, entendeu? A causa do problema, ele dá um remédio para amenizar esses sintomas físicos. Se você ler a bula de qualquer medicamento, está escrito alivia os sintomas. O problema é que um remédio, um medicamento, uma droga, porque vem em drogaria, o que ele faz? Ele às vezes traz um benefício, mas também traz diversos efeitos colaterais. E olha só, às vezes você compra um antidepressivo e ele causa ansiedade, insônia. E aí você tem que tomar um remédio para insônia. E o remédio de insônia também causa ansiedade. E aí você tem que tomar um remédio para ansiedade. Você está vendo que se transforma um ciclo? Nesses últimos 10 anos, eu venho estudando a mente e o cérebro humano e eu desenvolvi um método definitivo. Eu quero te ensinar aqui. O que é esse método definitivo? Eu não olho isso aqui. Apenas eu pego o sintoma que você está vivendo e nós trabalhamos o primeiro ponto que chama-se raízes emocionais. Marco, o que é isso? Faz de conta que aqui é a tua mente. Tua mente, faz de conta, entenda isso. A tua mente ela é dividida em duas partes. Consciente, ou seja, aquilo que nós estamos conversando aqui agora, é subconsciente. O que é subconsciente? Todas as memórias de longo prazo. Tudo que você viveu ao longo da sua vida, você guardou em memórias aqui dentro dessa mente subconsciente. Coisas que você nem lembra, coisas que você lembra. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de lembrar da infância, mas, Marco, isso é importante você entender. Toda memória, ela foi gerada por causa de uma experiência. Experiências podem ser positivas ou podem ser negativas. Toda experiência, então, ela causa, olha aqui, ó,
bem no cantinho aqui, ó. Toda experiência, ela causa emoções e sentimentos. Entenda lá. Emoções e sentimentos, positivos ou negativos. Quando tem positivo, ok, maravilha, bola para frente. Quando tem efeitos, ou seja, sentimentos e emoções negativas, elas vão causando pequenas raízes, eu digo, a grosso modo para você entender. Essas pequenas raízes, elas começam a acumular e se transformar em um peso dentro de você. Só que esse peso, amados, é emocional. O peso é emocional. Se eu transferir isso para a espiritualidade, é uma alma ferida. Pessoas que guardam mágoas do passado, histórias negativas. Exemplo, Marco, eu não guardo mágoa do passado, mas eu me sinto uma pessoa incapaz, insegura, eu não consigo confiar nas pessoas. Então, esses sentimentos é o acúmulo de experiências do passado que causaram sentimentos. Exemplo, por que eu sou uma pessoa insegura? Porque na minha infância ninguém me fez se sentir segura. Por que eu não consigo confiar em ninguém? Porque alguém que você confiava demais na infância causou um impacto emocional que criou isso dentro de você. E toda a experiência, então, que causa sentimentos e emoções negativas, começa a aumentar dentro da tua mente. Só que quando você não cura isso se transforma numa programação. A gente chama isso de crença também. O que é a crença? Crença é quando você acredita que aquilo que você está vivendo faz parte de você. Como assim, Marco? Vou te explicar. Uma pessoa, quando ela acredita que aquilo que ela é mesmo, exemplo, uma pessoa que é muito magoada, é a pessoa que tem dificuldade de perdoar. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, o que ela faz? Simplesmente, ela fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo porque eu não sei o quê, mas é porque, presta atenção, ninguém lá, uma criança, quer um exemplo? Os jesuítas, quando vieram para o Brasil, eles falavam a seguinte frase: me entregue uma pessoa de até 7 anos e eu faço ela se transformar um cristão. Podia ser qualquer tipo de criança vindo de qualquer etnia. Podia ser indígena, podia ser qualquer coisa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma criança, quando ela vai desenvolvendo até os 25, 30, 35 anos, que ela não muda essa programação, aquilo se transforma numa crença. E hoje a ciência chama de crença limitante. O que é uma crença limitante? Que te limita viver o extraordinário, viver uma vida em abundância. Porque olha só, a exemplo da espiritualidade, eu sou um leitor da Bíblia nato e amo isso, quero te mostrar algo. Jesus, ele disse assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A pergunta que eu te faço é, você está vivendo isso? Porque se você acha que isso é uma mentira, é porque te programaram a acreditar nisso. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então você está no caminho errado. Mas como eu estou no caminho errado, Marco? Eu sigo o caminho de Deus. Eu não estou dizendo que você não segue. Eu estou dizendo que a programação está errada ali dentro. Porque se você segue o caminho e você não segue os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos, se você não segue o caminho, ou seja, só existe um caminho, dois caminhos, perdão. O caminho certo e o caminho errado, ponto. Não estou dizendo que você está no caminho errado, mas te ensinar o caminho errado, que você precisa aprender o caminho certo. Todo programa se transforma numa crença. Essa crença, ela cada vez mais acredita que você é aquilo que criou dentro de você. O que é uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, síndromes e transtornos? É quando chega um ponto que você acumulou tantas feridas emocionais ou feridas da alma, e isso, uma hora, explodiu dentro de você. E como assim explodiu, Marco? Agora vamos explicar de uma outra maneira. Todo sentimento e emoção gera uma formação de substâncias químicas dentro de você. Entenda isso. Eu vou explicar isso na próxima aula, no próximo vídeo. E toda substância química, ele gera em você, olha só que incrível, hormônios. Ele produz hormônios dentro de você. Então, nós mesmos no nosso corpo produzimos. Sabia que o intestino produz 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade? Então, quando você está num estado negativo, você produz hormônios que nós chamamos de hormônios do estresse. Estresse não é emoção. Tire isso da sua mente agora. Estresse é um conjunto de hormônios, que são adrenalina, cortisol e noradrenalina. Eu vou explicar muito bem isso num outro vídeo para você.
Esses hormônios, quando criados na tua mente, mandam um sinal para o teu cérebro e o teu cérebro manda para o teu corpo. E você se infecta de adrenalina, cortisol e noradrenalina. Sabe o que acontece? Para de produzir serotonina. Sabe por quê? Tem muitas pessoas depressivas, você tenta levar para o lugar, pode levar para Disney, lindo e maravilhoso, ela não está feliz. Porque a primeira coisa que você tem que entender, a felicidade é de dentro para fora, a cura é de dentro para fora, a paz é de dentro para fora, porque está tudo dentro de você. É por isso que você até ouvia na própria Bíblia, e agora eu falo tranquilamente, vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, o que é a fé? É uma crença. É uma crença. De você acreditar, um programa, que aquilo que você fez mudou a tua vida. Marco, mas você então está querendo dizer que nós não nos curamos? Eu vou mais fundo. A ciência chama isso de substância química, eu chamo isso de Deus. Você não tem o Espírito Santo dentro de você, você que tem, você que acredita nisso. Mas se você não acredita, foca no que eu falei sobre a ciência, esquece sobre a espiritualidade. O Espírito Santo está dentro de você e você acha que ele é uma pessoa ruim? Não. Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Frutos do Espírito são amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão e autodomínio. Ou seja, esse conjunto de paz, amor, felicidade, também está dentro de você. Marco, por que eu não consigo acessar? Por causa dos bloqueios emocionais, das feridas emocionais da tua alma. Então isso, olha só, eu estou desmistificando, não é doença. Marco, como é que faz para eu solucionar isso? Você, primeiro passo, resolve o seu passado, tá? Como que eu resolvo meu passado? Conhecimento. Você tem que entender como você funciona. O primeiro passo é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você resolve o seu passado. Segundo, você descobre as técnicas e as ferramentas do teu próprio corpo e como você faz para acessar a cura que está dentro de você. Marco, como é que eu consigo isso? Método da cura. Se você quiser me seguir, é só você me seguir nas redes sociais, marcooliveira.oficial no Instagram ou em qualquer outra rede social, por mais que eu sigo muito mais lá. E aqui no próprio YouTube tem muitas aulas e muitas coisas que podem, primeiro passo, desmistificar, acabar com as mentiras que contaram até você. Se você gostou desse vídeo, simplesmente compartilhe com mais pessoas, deixe o seu like, deixe seus comentários, que garanto para você, esse aqui é o único caminho da cura. O resto, infelizmente, é só conversa fiada. Forte abraço, até a próxima.